Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é quinta-feira, dia 25 de 4 de 2024, agora são 9 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Deus abençoe todo mundo, seja bem-vindo, bem-vinda. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, que vocês tenham dormido bem, dormir bem, né? Eu nem vou falar que eu tô cansado, né? Que eu tô chovendo molhado. Mas tá bom, ontem tivemos um culto abençoado lá em Tijucas, né? Graças a Deus. Eu acredito que você deve ter participado em um culto bacana, foi bem legal. Hoje vamos ter culto em Blumenau, né? Hoje vamos ter culto em Blumenau. Vamos também transmitir, né? Aqui no YouTube, aqui no X também, né? Vamos ter um culto aí abençoado. E caso você queira, né? Ouvir mais uma vez, né? A palavra de Deus. Você vai ter essa disponibilidade. A nossa igreja está disponibilizando para você mensagens quase que diárias, né? Para edificar a tua vida aí, destravar as coisas, né? Para você estar aprendendo aí e crescendo, né? Na graça e também no conhecimento. Hoje vamos continuar em Romanos, a gente está no capítulo 6, né? Eu li ontem do verso 1 até o verso 22. Eu acredito que a gente conseguiu explanar até o 9, né? A gente vai do 10 hoje, do 10 para frente, vamos andar mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá, então você abre aí comigo Romanos capítulo 6, a gente vai ver do 10 para frente. Acredito que o 10 ficou tranquilo ontem, pacificado, né? Ficou bem sossegado. E a gente vai caminhar aí para frente agora, graças a Deus, né? Tá? Eu posso ler o texto, verso 10, Romanos 6, 10 diz assim, ó: Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos lá? Fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos guardar e proteger na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos alcançar com sua mão poderosa e que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Dá para nós, meu Deus, o entendimento, o discernimento da tua palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente ouça, os nossos ouvidos, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrando, Senhor, o nosso coração, para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, capítulo 6, verso 10 do livro de Romanos. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando você desceu as águas do batismo, você, teoricamente, a velha criatura morreu. Então você morre de uma vez só, você não morre aos poucos, ok? Quando você morrer, você vai morrer de uma vez só, porque senão você não morreu. Então você morre de uma vez só, ou seja, a velha criatura não pode ainda estar presente na sua vida se a velha criatura já morreu, né? Pelo menos ela não deveria estar presente nas nossas vidas se ela morreu. Concorda comigo? Então, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, agora que nós morremos em Cristo ou com Cristo, como você preferir, nós agora renascidos viveremos para Cristo. Entendeu? Oi, Gabs Figueiredo, bom dia. Viveremos para Cristo. Carla Rocha, bom dia. Deus abençoe, minha queridona. Tá? Então, nós deveríamos viver para Jesus. O que é isso? Ter uma vida útil com Deus, fazendo as coisas da maneira correta, falando a verdade, andando na presença de Deus, sendo abençoado, né? Porque a gente vai ser abençoado quando a gente viver com Cristo e para Cristo.
Entendeu? Então agora nós devemos, quanto a viver, vive para Cristo. 11 diz assim, ó, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Eu brinquei, já fiz uma analogia esses dias sobre o celular, né? Se você morreu, tá no caixão ali, mortinho, e o teu celular tá do lado, toca, você atende o celular? Não. Por quê? Você tá morto. Ah, mas é um WhatsApp importante, você vai ler? Não, cara, você morreu. Então, esse tipo de entendimento deveria ser utilizado para mim e para você quanto ao pecado. Rosiane, bom dia, galera que está nos Estados Unidos, aí Deus abençoe vocês, pessoal da Coreia, beijo para vocês, Deus abençoe. Nós deveríamos estar mortos para o pecado. Como é que você vai pecar se você está morto? É assim que você deveria se comportar, entendeu? Cris Rosa, bom dia, querida. Guete Nogueira, bom dia. Deus abençoe. Ô Guete, o link, dá para você mandar no Facebook da igreja, Gabriel, o link para o batismo, por favor? São Paulo? O Facebook da São Paulo, né, Guete, que você quer? Eu vou mandar, o Gabriel vai colocar aí para você no da igreja, já vai colocar o link aí. Então, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, você deve estar ativo, desativar o modo pecado, né? E ativar o modo de nada, Guete, e ativar o modo Cristo, o modo cristão, o meio cristão, o jeito cristão de viver, tá? Então a gente deveria, eu, você, nós deveríamos estar vivendo somente para Cristo. Somente para Cristo, tá? Somente para Cristo e não mais para o pecado. Então aquelas coisas que nos afastam de Deus, elas deveriam estar longe de nós, e já deveriam. Ok? Já deveriam estar longe de nós. O 12 diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, reinar significa comandar, né? Mandar, certo? Então, nós não deveríamos ter mais o pecado reinando no nosso corpo mortal, na nossa carninha. Aperta assim teu braço assim. Fala, minha carninha, o pecado não pode estar aqui mais. Aperta aí, fala assim, minha carninha, o pecado não devia estar mais aqui. Se caso ainda esteja, né? Caso ainda esteja. Ok? Oi, Ingrid Schultz, bom dia. Tá? Caso ainda esteja. Então, nós deveríamos, eu e você, já estarmos desacostumados do pecado. Eu vi um negócio hoje, eu estava lendo uma matéria sobre o Osama Bin Laden. Vocês devem lembrar bem dele, né? O Osama Bin Laden ele foi acusado de ter promovido o atentado que destruiu as Torres Gêmeas dos Estados Unidos no dia 11 de setembro lá de 2002, eu acho, não lembro que ano. Vocês lembram, os Estados Unidos foi atrás do cara, Osama Bin Laden, foi ele que patrocinou, foi ele que fez, foi ele que pagou. Aí ele deu uma entrevista lá, na terra onde ele estava. E ele disse assim, não fui eu que fiz isso. E o repórter perguntou para ele, mas o senhor não está mentindo? Ele falou, não, porque eu sou muçulmano e eu não minto. 2001, né? Ou 2002, eu não lembro, mas não importa. Ele disse, eu sou muçulmano e por isso eu não minto. Então não fui eu que fiz isso. Eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. Muçulmano. Entendeu? Então quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, pastor, você falou isso aqui? Falei. Mas é verdade mesmo? Cara, eu sou crente, eu não minto. Você tem a capacidade de falar isso? Você tem a capacidade de falar isso? Você fala isso? A pessoa fala pra você assim, como não mente? Você acabou de mentir ali, ó. Hã? Eu sou crente, irmão, eu não minto. Eu falo isso sempre. Irmão, eu sou crente, eu não minto. Se eu falei pra você, é verdade. Entendeu? São conceitos que deveriam já estar arraizados no nosso coração, arraigados no nosso ser carnal. Entendeu? No nosso ser carnal, nós já deveríamos não mentir mais. Por quê? Porque mentir é pecado. Você está entendendo aí que eu estou falando, né? Você está entendendo.
Você viveu a vida inteira como amante. Tanto homem quanto mulher. Não estou falando aqui de gênero. Tanto homem quanto a mulher. A vida inteira como amante. Agora, você se converteu, se batizou, você está com Jesus, você quer seguir uma vida com Cristo. O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Deixar de ser amante. Porque senão você vai para o inferno, cara. Adultério é pecado de morte. Entendeu? Então esse tipo de pecado não deveria mais estar em você, tendo em vista que agora você é crente. Então, o verso 12 diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então você sabe que é pecado, você não pode fazer, caramba. Você sabe que é pecado, você não pode fazer. Então você precisa tentar, como o Gustavo está falando aqui no X, estou tentando mudar. É exatamente essa aí a pegada. Entendeu? É exatamente essa aí a pecada. Eu estou tentando, nós temos que tentar mudar. Porque mudar é difícil. Mas como é que você vai conseguir? Quando você começar a tentar. Porque toda vez que você for fazer uma coisa errada e a tua consciência te avisar que está errado, você tem que procurar tentar mudar. Puta, eu não posso fazer mais esse negócio aí. Jesus me ajuda para que eu consiga melhorar. Cara, eu oro isso, Jesus, essa madrugada eu ainda estava orando, falando, Jesus me ajuda, para que eu consiga mudar, para que eu consiga melhorar, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas me leva, Senhor, pelo caminho. Me ajuda a andar na tua presença, me ajuda a falar a verdade, me ajuda o meu pensamento está focado no Senhor, não está desviado para nenhum lado. Entendeu? É isso aí, cara. Às vezes a gente se pega, né? Num pensamento diferente, é normal, faz parte. Entendeu? Faz parte. Entendeu? Jailson Martins, beijo. Hétero. Entendeu? Então, a gente pode não ser perfeito. Eu não sou perfeito, já falo aqui sempre pra você. Eu não sou perfeito. Entendeu? Não sou perfeito, mas eu busco a perfeição. Isso é uma luta diária. De todos nós. É uma busca diária de todos nós. Então todos buscamos a perfeição. E nós só atingiremos a perfeição no céu. Quando a gente chegar no céu, tudo vai ser perfeito. Até lá, não. Oi, Angela, bom dia. Até lá não vai ser. Oi, Kiko, seja bem-vindo. Bem-vinda. Deus abençoe. Certo, irmão? Então, eu e você, nós vivemos numa constante busca, mas não necessariamente. Por exemplo, quando você vai para o exército, quando eu fui para o exército, por exemplo, primeiro dia eu conseguia fazer 3 flexões de braço. Eu fui treinando. Quando eu cheguei no meu TAF, teste de aptidão física, eu estava fazendo 100. Mas requereu 6 meses, quase 7 meses de treino. Então, no começo não vai ser fácil. E talvez a gente não atinja aquele índice de satisfação quando a gente começa. Pelo contrário, normalmente a gente fica insatisfeito, dizendo, puxa, eu podia ter feito melhor. Puxa, eu poderia ter melhorado. Eu poderia ter respondido melhor. Eu poderia ter dito melhor. Não é? É, Gustavo, eu faço acho que 30 só. Não sei se estou nas 30, mas acho que não estou. Mas eu estava fazendo série de 20 até há pouquinho tempo, mas agora eu não sei, faz tempo que eu não faço mais. Entendeu? Fernandão, bom dia, querido. Tava falando ontem de você com o Thiago. Beijo, Deus abençoe vocês. A Naira, as crianças, tá? Beijo para todo mundo. Você entendeu? Então, a gente começa com um pouquinho e vai aumentando à medida que a gente vai andando. Esse é o segredo. Então a Bíblia diz assim, aquilo que é dado em tuas mãos, faça conforme as tuas possibilidades. É isso que a Bíblia diz. Você quer orar 1 hora por dia? Começa com 1 minuto.
entendeu? Começa com 1 minuto. 1 minutinho. Amanhã, daqui uma semana, você vai estar com 2 minutinhos. 2 minutinhos. Quem sabe semana que vem você já está orando 5 minutos. E você vai indo. Vai indo. E daqui uns dias, quando você for orar no monte ou na igreja, não sei, você consegue orar 1 hora, 2 horas. Como a gente, quando vai para um lugar fazer oração, a gente fica lá até bem mais tempo que isso orando. É treino, gente. Entendeu? Neide Paixão, bom dia. Daniele Fernandes, bom dia. Josi Souza, bom dia. Lia Amorim, bom dia. Tá? Então a gente vai treinando. Gabriel, vê se você consegue responder. Ali a Lia Amorim está no Facebook da igreja, do pastor Sandro ali. Dá uma olhadinha ali no comentário dela, vê se você consegue acessar ela. Então, esse aí, ó, Lia Amorim. Tá aqui, ó. E subiu agora, você travou, agora subiu. Esse aqui. Então, a gente vai treinando e vai melhorando à medida em que a gente consegue, tá? Então, fazer conforme as nossas possibilidades é entender, foi a mensagem de ontem sobre Pedro, não foi? A nossa humanidade dificulta as coisas, entendeu? André Mota, bom dia, meu queridão. Dalva Brito, bom dia, tá? A nossa humanidade joga contra a gente. Não é fácil aí não, irmão. Não é fácil. Então a nossa humanidade deixa tudo mais difícil. Então a gente muitas vezes tem que lutar contra a nossa própria carne, a gente muitas vezes tem que lutar. Que legal, Berg, que legal. Pô, fico feliz que você conseguiu ler um livro da Bíblia inteira. Que legal, muito legal. Parabéns. Deus abençoe. Agora, a luta não é fácil, irmão. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não quero que você se ache menos apto do que os outros. Que você não consegue. Não, todo mundo consegue, irmão. Se você olha para mim hoje, falando de Jesus desse jeito, ok? Eu fui um estudante de 4,9. Eu nunca fui um estudante de 5. Nossa média antigamente era 5, né? 10 eram os excelentes. Assim, eu era 4,9 e passava na recuperação. Eu nunca fui um cara inteligente, de ficar falando, pelo menos não na escola, né? De ficar, sabe, de ser aquele cara que falava bem. Não, nunca tive isso aí. Hoje você olha pra mim e você pensa, meu Deus. Esses dias uma irmã falou pra mim, pastor, quantas faculdades você fez? Eu falei, cara, eu nunca estudei faculdade, só teologia, mas eu nunca fiz outras coisas. Né? Nossa, mas você fala tão bem, você é uma pessoa tão descolada, tão inteligente, onde é que você estudou isso? Cara, eu não estudei, foi Jesus aí que me deu. Orando, Jesus foi me ensinando, agora Jesus está me ensinando a falar inglês, eu estou aprendendo sozinho. Esses dias eu estava no carro escutando a música e estava traduzindo a música, o cara estava falando bem devagarzinho, com palavras simples que eu conseguia entender, e eu falei, nossa, que legal essa frase. Eu estava com o Gabriel no carro esses dias, e tava tocando uma música e eu tava falando pra ele, essa música tá falando isso aqui. Cara, eu nunca entendi isso e agora eu tô tendo facilidade para entender. Quem que tá fazendo isso? É o Espírito Santo? Não sou eu. Isso não é do meu cérebro. Isso é o Espírito Santo que vai nos capacitando. Entendeu, Vanessa Giacomelli? Né? Vai nos capacitando, né? Então a gente vai falando, porque a gente vai ligando uma palavra na outra, como a gente aprendeu a falar português, a gente vai aprendendo a falar inglês devagarzinho, com palavras simples, usando, né? É claro que a gente não sabe se falar com alguém que fale rápido, você não entende nada, né? Mas devagarzinho você consegue se comunicar, você consegue formular frases, entendeu? Ô, Maria Silvia, deixa de ser curiosa, guria. Deixa de ser curioso, guri. Você pergunta o que você faz? Porque eu sou velho, irmão. Velho dorme de camisa branca, por isso. Eu tenho um monte de camisa dessa aqui de algodão branca todo dia, né? Então dá a impressão que eu sempre estou usando a mesma. Mas é que eu tenho um monte, tudo igual, entendeu? Eu sou velho. Daí eu vou lá, compro uma coisa que é confortável, eu gosto, eu compro 15 e fico usando elas até gastar, entendeu? Por isso, eu sou velho. Quando você for velho igual eu, você vai entender essas coisas que você é guria, você não entende. Você não pode se sentir um crente menor
Alda Bracarense. Pelo fato de você não, entendeu? Pelo fato de você não conseguir desempenhar determinadas funções. Você tá entendendo? Quando eu viajo, né? Eu viajei para fora do país, o Thiago vai comigo. O Thiago fala inglês fluentemente, né? O Thiago é muito inteligente. Então ele ia falando com os caras, mas às vezes um cara que não sabia falar muito bem inglês vinha conversar com ele, eu entendia tudo que o cara falava e eu conversava com o cara, interagia, e o Thiago ficava me olhando assim. Ele falou, pô, pastor, como é que você tá entendendo o que o cara tá falando? Eu falei, cara, eu tô entendendo, ele tá falando devagarzinho, eu tô entendendo o que ele tá falando, eu respondi ali e tal. Daí eu não sabia a palavra do meio, o Thiago falava, eu dizia, completava a frase. Eu acho que se eu fosse para fora do país e ficasse lá um mês, dois, eu voltava falando inglês fluentemente. Mas isso não é meu. Isso não é meu. Entendeu? Oi, Rubens Okada, bom dia, queridão. Isso aí não é meu. Ingrid Schultz, Deus abençoe. Tá? Então, a gente vai, o Espírito Santo, ele vai nos ensinando à medida em que nós vamos procurando, à medida em que nós vamos buscando. Então, à medida em que você vai orando, vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai ensinando você a orar. O Espírito Santo vai abrindo o teu entendimento, porque a Bíblia diz assim que tem pessoas que têm olhos, mas não vê. Por quê? Porque Deus não permite que ele veja. Mas à medida em que Deus começa a abrir o teu entendimento, você começa a perceber coisas que você nunca viu. Vou dar um exemplo para você. Às vezes você está lendo a Bíblia e você lê um texto e fala, caraca, eu já li isso aqui 10 vezes, eu nunca tinha visto. Não aconteceu isso aí com você já? É, Janaína, você também tá velho já, então. Seu espírito tá velho, né? Entendeu, irmão? Então, a gente, o Luiz, Deus te abençoe. Então a gente vai crescendo à medida em que vai se relacionando. O Deus vai abrindo os nossos olhos e de repente, entendeu? E de repente você se encontra com os teus olhinhos abertos e você nem percebeu. Então esta é uma ação do Espírito Santo. Entendeu? Essa é uma ação do Espírito Santo. E quando você percebe, você está falando. Você fala, nossa, estou entendendo o que o cara está falando. Sacou? Jesus é assim, cara. As coisas de Deus é assim. Então as coisas de Deus não é um bicho de 7 cabeças. Não é o cara só, mas se eu não deixar meu cabelo ficar comprido, se eu não colocar uma saiona, eu nunca vou ser crente. Isso é uma mentira do Satanás, isso aí. Entendeu? Isso é uma mentira do diabo. Você vai ser sim se você tiver intimidade com Cristo. Andando na presença de Jesus. Mas qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Mortos para o pecado. Sandra Assunção, a gente tá crocante. Cris, parabéns, feliz aniversário. Parabéns para os aniversariantes hoje, né? Tá? Então, a gente vai galgando lugares, posições, nós vamos subindo degraus. Então, cada vez que a gente sobe um degrau, por exemplo, semana passada, eu acho que foi semana passada, não me lembro bem, que Deus me deu uma visão. Eu estava subindo a serra aqui, né? E eu estava subindo a serra aqui e eu tava, né, ali ouvindo a música, mas eu estava conversando com Jesus, estava com a galera no carro, estava indo para o culto. De repente Deus me deu uma visão. Vou contar essa experiência para vocês. Deus me deu uma visão. Era como se eu estivesse andando do lado de baixo das nuvens e de repente, como se eu estivesse voando, você está no avião, você muda de altitude, você vai para cima das nuvens, né? E aí você vê o pico das nuvens. Foi essa visão que eu tive, que eu passava sobre as nuvens, assim, entendeu? Passava de baixo para cima, sobre as nuvens. E então, como se eu fosse num avião, e eu começava então a olhar as nuvens de cima e ver o pico dos montes. E eu estava dirigindo isso. São coisas que eu não tenho como explicar para você, eu só tenho que te contar o que eu vi e ouvi. E eu falava para o Senhor assim, dizia, meu Deus, Jesus, agora eu estou olhando as coisas mais de cima. E o Senhor falava para você, eu estou levando você para outro patamar. Olha o que Deus falou para mim. E agora você vai alçar voos altos. Você vai ver as coisas de cima. Deus falou isso para mim. O que Deus falou para mim naquele dia? Ele disse que ele estava fazendo eu subir mais um degrau. Entendeu? Oi, Alex, bom dia. Que Deus estava me levando para que eu subisse mais um degrau. Entendeu? É isso, cara. Então, a gente
à medida em que vai se relacionando com Deus, o próprio Deus vai levando a gente para os lugares aonde Ele quer que a gente vá. Nós somos conduzidos, nós somos levados, ok? Mas existem aí passos que nós precisamos. Isso aí, Muriel. Tá? Que nós precisamos, passos que nós precisamos dar. Primeiro, ele está aqui no verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a gente abre mão daquelas coisas que a gente fazia antes, que a gente sabe que Deus não se agrada, então a gente vai abrindo mão desse negócio aí. E com isso a gente vai se aproximando mais de Deus, a gente vai ficando mais próximo do Senhor. Entendeu? Mais próximo. É assim que a gente é e é assim que as coisas são. Aí no 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então não deixe o pecado dominar você, porque senão você vai estar obedecendo ele. Entendeu? Banheiros sujos, normalmente essa sujeira significa o pecado, irmã. Entendeu? Sujar com uma casa suja, um banheiro sujo, é aquele lugar ali, é alguém, né? Alguém, simboliza normalmente alguém que está com dificuldade aí no mundo espiritual. Então, o 13 diz assim, ó, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então não empreste a tua mão para Satanás. Não empreste a tua boca para Satanás. Entendeu? Não empreste o teu ouvido para o Satanás. Não apresente os teus membros para o pecado. Não empreste a tua boca para o diabo. Seja você o término de toda má conversa. Quando alguém vir contar uma história para você, quando alguém vir fazer uma fofoca para você a respeito de outra pessoa, caiu aqui e morreu. É assim que tem que ser. Entendeu? Não leva isso para frente, porque se você levar, você vai estar sendo um agente do diabo. Né? Um agente infiltrado de Satanás que está fazendo fofoca, está gerando confusão, está falando coisa que você não deveria estar fazendo. Certo? Então, não leve para frente uma coisa que você não é uma conversa aí. Entendeu? Não leve para frente aí uma má conversa, tá? Então o 13 diz assim, ó, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Vamos mais para frente um pouquinho. 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado não vai dominar mais você, porque você não está mais debaixo da lei. Agora você está debaixo da graça. Certo, irmão? Você vive uma nova aliança em Cristo Jesus. E quando... Olha, Sônia Magalhães, é um caso individual esse aí, tá? O divórcio é um caso que você tem que tratar com o pastor. Se você é minha ovelha, você vai conversar com o pastor da igreja, ele vai aconselhar você nisso, tá bom? Então, nós, eu e você, precisamos ter o entendimento, tá? De que a gente não vive mais debaixo da lei. Então, se você pecou, se arrependa do teu pecado. Se o arrependimento for verdadeiro, Deus vai te perdoar. Ok? É assim que funciona. Que bom, Isabel Araújo. Parabéns. Continua assim. Tem que melhorar mais ainda. Né? Entendeu? Melhorar mais ainda. Tá certo, Sandra Assunção. Isso aí. Vamos lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O que ele está falando? Como eu sei que Jesus vai me perdoar, então eu posso sair por aí pecando? Já se perguntou isso? Ô, Charrua, bom dia, meu queridão. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Irmã Ivanete da Silva, Deus abençoe você. Você entendeu?
Se eu sei que Jesus vai me perdoar, porque eu estou debaixo da graça. A gente está no capítulo 6, estamos no verso 15, irmão. Tá? Se eu sei, irmã Patrícia Flores, verso 15, 6, 15. Se eu sei que eu vivo debaixo da graça, portanto eu posso sair por aí pecando? Não, porque se for um pecado voluntário baseado nesse aspecto, eu vou me ferrar, porque Deus não vai me perdoar. Entendeu? Mossoró, Maria Torquato. Beijo. É Ceará, Mossoró, Maria? Tá? Entendeu? Ah, eu vou sair de noite e vou pegar um cheirosão lá. E daí no domingo eu vou para a igreja, peço perdão, Jesus me perdoa e tá tudo bem. Você vai se ferrar. Tá? Vai se ferrar. Então, Rio Grande do Norte, Vilmara. Beijo pro Rio Grande do Norte, Mossoró. Beijo para vocês aí, tá? Deus abençoe vocês. Pois que, 15, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Você não sabia disso, irmão? Porque o pecado, cara, o pecado ele deveria ser involuntário. Entendeu? Então o pecado consciente é uma coisa complicada. E você pode se dar mal por causa disso. É como eu falei, a história do amante, né? É a história do amante. Cara, você veio para Jesus. Entendeu? Ô Maite, o que é boy Shopee? Não entendi. Coisa que não dura muito. Esse tipo de coisa não deveria estar mais na vida da galera, né? Tem que isso aí, tem que boy Shopee, girl Shopee, não pode, né, irmão? Aprendi mais uma, não sabia, né? Então, a gente tem que aprender a buscar um relacionamento que venha de Deus, que ele vai ser longo, duradouro e se Deus quiser, para sempre. Entendeu? Ô, Moema, relaxa aí, Moema, fica de boa. Eu nem vi tua poesia, mas fica de boa aí, não esquenta não. Estamos brincando aqui, não se preocupa, fica tranquilo, tá? Então, nós precisamos ter bom senso sempre, gente. Por isso a Bíblia diz que a gente tem que ser temperado, moderado, entendeu? Que você não precisa ser santo demais, mas você não pode ser santo de menos. Você tem que ter um bom senso. A Bíblia diz que você pode namorar. A Bíblia diz que você pode namorar. Mas ela diz que você não pode, se você se abrasar, você tem que casar. A Bíblia diz que você não pode fazer, né, o canguru perneta fora do casamento. Isso você não pode fazer, que é pecado. Aí você pode abraçar, você pode dar beijo, você pode dar a mão, você pode passear, você pode fazer o que você quiser, namorar sem casar. Você pode, não é pecado. Tá tudo bem. Né? Namorar é bom, é legal, mas a questão é, você vai conseguir só namorar ou você, no meio do namoro, vai rolar um canguru perneta? Se rolar, você tá no mato. Entendeu? Se rolar, você tá no mato. Então, por isso o apóstolo Paulo diz que se você estiver abrasado, melhor é que você se case. Entendeu? Aí, Adriana, é boa essa, né, do canguru perneta. É que agora de manhã tem bastante criança e tudo, a gente não pode estar usando expressão que leva né, aí fica ruim daí, né? Então vamos usar essa aí, entendeu? Então, Giselda, não deveria estar rolando se você não é casado. É o contrário a tua pergunta. Se rolar tem que casar? Não, para rolar deveria estar casado. Você tá entendendo? Deveria estar casado. Né? Deveria, irmão. É do fundo do baú essa, né, Lilian? Canguru Perneta, né? Essa, mas era legal aquele programa, né? Eu gostava dela, né? Bacana, né? Entendeu? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Você pode namorar, pode namorar, pode ir no cinema, pode dar mão, pode dar beijo, pode abraçar. Isso não é pecado.
ok? O que não pode é você fazer o canguru perneta sem que você esteja junto com a pessoa, seja tua, né? É, mano, né? Não pode, senão você vai ter um problema aí. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. O Luiz Rodrigues está falando assim: pastor, união estável feita em cartório é válido? Claro, claro, por que não? Entendeu? Casado no civil sem ser na igreja, estou em pecado? Não. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Escuta com atenção, vou falar uma coisa sobre o casamento. Aonde você encontra a certidão de casamento do Adão e da Eva? Na Bíblia. Responde para mim aonde você acha isso. A certidão de casamento de Adão e Eva na Bíblia. Aonde você vê Deus, quando faz a Eva e dá ela a Adão, diz assim: Adão, agora vai no cartório, casa e depois dorme com a Eva. Faz canguru perneta. Não tem isso na Bíblia. Gabriel, beijinho, meu querido. Deus abençoe você. Hein? Onde você vê isso na Bíblia? Estou fazendo uma pergunta para você, porque você pode dizer para mim, você pode responder como a maioria das pessoas que não tem argumentação bíblica respondem, com grosseria. Ah, mas naquele tempo não tinha cartório. A pessoa que não tem argumento bíblico fala isso. Entendeu? Então, a modernidade, as igrejas modernas, né? As igrejas modernas criaram regras que não são bíblicas. A Bíblia diz que você deveria tomar uma mulher para ser a sua esposa. Ela não fala que você deve ir no cartório e casar. Entendeu? Então, não importa se você tem um papel, se você não tem um papel, isso não interessa. O que interessa é a tua fidelidade para com a pessoa com quem você vive. Entendeu? A fidelidade com a pessoa que você vive. Você está entendendo? Antigamente não existia nem igreja, irmão. O que a Maria Azevedo está falando. Você entendeu? Então você pode estar morando com uma pessoa junta e você não ter um documento, mas se você tem fidelidade, se você ama a tua esposa ama você, vocês vivem, vocês estão debaixo da bênção de Deus. Olha a Kátia Kise, por exemplo. Então posso me considerar casada? Estou há mais de 20 anos juntos. Cara, se você não é casada, quem que é, irmã? Se você não é casada, quem que é? Eu conheço um pastor, presidente de uma determinada igreja aqui no Paraná, que está casado pela 4ª vez, irmão. Entendeu? 4ª vez. Tem um pastor da Assembleia de Deus aí do Rio de Janeiro, que é líder da igreja, que a esposa dele, velhinha, está sentada no banco lá, vivinha, e ele está casado com uma loirona mais nova. E quem fez o casamento dele foi o Silas Malafaia, irmão. E os caras ficam falando para você que se você não está casado, você está em pecado. Quem é que está falando isso para você? Entendeu, irmão? Os caras são uns baita de uns hipócritas. E eu não tô falando porque que eu sou casado 2, 3 vezes. Eu sou casado com a pastora Shirley desde que eu tinha 18 anos. A gente começou a namorar, eu tinha 17. Tô com 53, faz as contas aí. Entendeu? A mesma esposa. Então eu não tô defendendo a minha condição, o meu estado civil. Eu não tô fazendo isso, eu tô ensinando a Bíblia para você. Você tá entendendo? Eu tô ensinando a Bíblia para você. Porque tem muitas irmãs, aí escute o que eu vou falar para você. Muitas irmãs aí que vivem com seus maridos há 20, 30, 40, e o cara é um chucro, e ele fala: eu não vou casar. E daí eles não podem tomar santa ceia, daí eles não podem participar das coisas da igreja, porque a irmã não tem um papel. Isso é um absurdo, isso não é bíblico, irmão. Entendeu? Isso não é bíblico, irmão. Então, a Igreja Santa de Jesus Cristo
a igreja santa de Jesus Cristo, você mora com a tua esposa, certo? Certo? Sim ou não? Mora com a tua esposa. Você ama ela. Ok? E daí, às vezes, você não tem condição de ir no cartório, porque tem que pagar, não tem dinheiro. Então, você pega na mão da tua véia aí, ó. Escuta o que eu vou te ensinar. Presta atenção. Pega na mão da tua véia aí. Diz assim, véia, você aceita eu como teu marido? Até que Jesus volte? Ela vai dizer, aceito. Daí a véia olha para você e diz assim, velho, você aceita eu como tua esposa até que Jesus volte? Aceito. Então, diante de Deus, olha o que você faz. Diante de Deus, agora, Senhor, como nossa testemunha, que o Senhor abençoe o nosso relacionamento, o nosso casamento, até que Jesus volte. Amém. O que é isso? Que tipo de oração é essa? Isso é Bíblia, irmão. As pessoas se escandalizam com a simplicidade de Deus. Entendeu? Se escandalizam, irmão, com a simplicidade da Bíblia de Deus. Os irmãos ficam escandalizados que quando eu vou fazer os cultos, eu faço casamento. No culto em São Paulo, eu vou fazer o casamento de quem quiser casar, mas vai ser um casamento coletivo, tá? Então, se você ainda não é casado na igreja, você quer ter a bênção do pastor, lá em São Paulo eu vou fazer isso. Vou chamar vocês e vou orar por todo mundo, abençoando o casamento de vocês. Cara, é simples. Você entendeu? A Bíblia é simples, Jesus é simples. Não tem necessidade, você tem que ir no cartório, tem que... Cara, para com isso aí, irmão. Entendeu? Sebastião, era outra cultura no tempo de Jesus. Por exemplo, quando você lê o livro de Esther e você vê o... Eu me esqueci agora o nome do cara lá que casou com a moça. A Bíblia diz que ele pegou os dois sapatos e entregou para outra pessoa. Era o simbolismo daquele momento de fechar um acordo. Trocava o sapato. Entendeu? Trocava o sapato com a moça. Pronto. Então, isso é cultura. Você entendeu? Cultura. Né? Então, o Boaz, né? Isso, o Boaz, obrigado. O Boaz, esse aí. Você está entendendo? E ela está na linhagem de Jesus. Então, a gente precisa parar com essa religiosidade absurda que não existe. Muita gente aí tá sem participar de Santa Ceia, tá sem participar da comunhão porque tá numa igreja que não segue a Bíblia. Entendeu? Lloyd, pastor, a gente vai morar junto a partir de hoje, como é que eu faço? Faz uma oração, pede a bênção de Deus e acabou. Entendeu? Maria Rosana Souza, mas a Assembleia fala... Irmão, aqui não é culto da Assembleia. Assembleia de Deus, quem é da Assembleia de Deus vai lá na Assembleia de Deus. E vive debaixo da doutrina deles que não, a sua grande maioria não é bíblica. Entendeu? Fornicar é sexo sem casamento. Fornicar é você sair sábado e ficar. Você está fornicando. Fornicar é que muitos pastores estão sendo pegos no pulo com a irmã do ciclo de oração. Fornicação. Entendeu? As pessoas não sabem nem o que significa a palavra no dicionário Aurélio, para começar a conversa. Você está entendendo? Rose Faustini, então, pastor, só quero entender. A gente não tem que seguir a nossa cultura se você está seguindo a Bíblia? Não. Você tem que seguir a Bíblia. Se a gente seguir a nossa cultura, que cultura bíblica você tem? Catolicismo. Essa é a nossa cultura bíblica. Você faz catecismo, você vai nas novenas, você faz isso, essa cultura nossa é essa. Entendeu, irmão? Rô, se você se relaciona com uma pessoa que é casado com outra pessoa, você está em adultério. É simples. Manuela, beijo, Manuela, mãe do Leandrão. Deus abençoe vocês. Entendeu, irmão?
Então a gente precisa seguir a Bíblia e não a nossa cultura quando você está falando de salvação. Porque a nossa cultura não salva ninguém. Quem salva você é Jesus e Jesus é a palavra de Deus. Então nós devemos seguir a palavra de Deus. Entendeu? Nós devemos andar segundo a palavra de Deus. O problema é bem isso aí, Sabrina. Os caras colocam um peso muito pesado nas tuas costas para você carregar. E daí dizem que para você ser crente tem... Não é assim, irmão. Entendeu? Pois é, irmã Maristela, mas você não está aqui para julgar ninguém. Entendeu? Pegou a irmã em adultério. Muito bem. O que a Bíblia fala sobre isso? Quando Jesus, a moça que foi pega em adultério, foi levada diante de Jesus. Tem um texto bíblico que fala sobre isso aí. Você está entendendo? Então o que você julga? Ah, mas daí todo mundo pode fazer o que quiser e vira bandalheira. Mas e a Bíblia fica onde? Eu pergunto para você. Quando Jesus disse, ninguém te acusa, nem eu, vai, não peques mais. Não é isso que a Bíblia diz? Então as pessoas têm que parar de julgar os outros em função daquilo que pensa ou que acha, ou em função da tua cultura. Né? Na África, por exemplo, existe uma cultura em determinados países da África onde é uma gentileza você chegar na casa do cara e o cara dá a esposa dele para você dormir com ela. É cultura. Você vai fazer isso porque é cultura do país? Eu vou fazer uma pergunta, estou perguntando. Eu conheço missionários que foram em determinados países da África e foram convidados, pregando o evangelho, a ficar na casa de uma pessoa que convivia lá. Aí chegou lá de noite, o cara falou, não, você dorme aqui no meu quarto com a minha mulher. Ele falou, não, eu não posso, como não? É nossa cultura. Então, se você vai levar as coisas para a cultura regional, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Você vai seguir a cultura. Ah, mas é a cultura deles, eu vou dormir lá com a mulher do cara e vou ficar uma semana, eu vou ficar uma semana lá dormindo com a mulher do cara, porque é a cultura deles, então não é pecado. Entendeu? Então, qual é a nossa base de doutrina, nossa base de fé? A palavra de Deus. Novo Testamento. Entendeu? Oi, Jailson, bom dia. Entendeu, irmão? Então, quando você sai da Bíblia, você anda para um campo perigoso. Certo? Quando você sai da Bíblia para dizer assim, ah, mas é que a minha igreja... Não, não é sua igreja, é a Bíblia, irmão. A Bíblia é a nossa base de fé. Então, a gente tem que andar de acordo com a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz, saúde, Carvalho. De acordo com a Bíblia diz. Entendeu? Jesus disse assim, ó, não ande na tradição dos anciões. Cuidado, ele disse, com a doutrina, tradição é doutrina, com a doutrina dos anciões. Cuidado. Então, cuidado com o que os velhinhos andam por aí dizendo. Você está entendendo? Eu li ontem um texto na página Assembleianos de Valor, por exemplo, que é uma heresia o que o cara falou. Que na convenção CGADB lá do Nordeste, o cara em cima do púlpito falando que na igreja dele não tem pastora porque isso não existe na Bíblia. Como não existe, caramba? Uma vez eu questionei um estudioso, teólogo, numa conferência bíblica que eu fui, um velhinho lá do Nordeste, assembleiano roxo, falou sobre isso, eu peguei a Bíblia e falei, não tem, irmão? Não tem, irmão! Eu falei, o que está escrito aqui? Ah, mas aqui não está escrito que ela é pastora. Eu falei, aonde está escrito na Bíblia a palavra trindade? Onde está escrito na Bíblia a palavra Santíssima Trindade? Tem aonde na Bíblia? Não, não tem. Eu falei, então precisa ter pastora para você entender que existe. Está subentendido aqui, ó. Ah, mas eu não aceito. Dane-se que você não aceita. Mas está aqui na Bíblia, caramba. Entendeu? Está aqui na Bíblia, aqui, ó. Eu já ensinei vocês, tem aí, pastora. Você entra aí, você vai ver o estudo. Se existe ou se não existe. Se está na Bíblia, se não está. Entendeu, irmão? Então tá cheio de gente aí pregando coisa que, ah, mas isso aí não existe. Mas tá escrito aqui, vaso. Como não tem?
Não, mas é que a palavra, tá, mas ela está dando um entendimento para mim de que é isso aqui. Entendeu? Ah, mas tem que estar escrito 2 vezes na Bíblia. Eles falam isso, Assembleiano Roxo, fala isso aí, ó. Ah, mas tem que estar escrito 2 vezes na Bíblia para ser confirmado. Quem falou isso, irmão? Quem foi o idiota que falou isso? O imbecil que criou essa cultura? Isso não existe, irmão. Entendeu? Não existe. Existe a Bíblia. O que você acha, que se dane o que você acha. É problema seu. Entendeu, irmão? Isso é um problema dos caras. Agora, se você tem estudo, Silvia Carvalho. Eu não vou te dar referência agora porque eu não estou falando sobre isso. É só você entrar no canal, você vai ver lá o título, Pastora. Existe ou não existe? Vai buscar aí. Vai procurar, você vai achar. Entendeu? Já dei estudo, já mostrei na Bíblia todas as referências. Quem era, como o apóstolo Paulo tratava, que igreja ela dirigia. Tá na Bíblia, caramba. Você não lê a Bíblia, irmão. Vocês têm que aprender a ler Bíblia. Entendeu? E Cris? Vocês têm que aprender a ler Bíblia. O pessoal aí que quer discutir Bíblia tem que aprender a ler a Bíblia. Você está entendendo? Eu já li o Novo Testamento mais de 100 vezes. A Bíblia inteira mais de 23 vezes. Para vir aqui ensinar você a Bíblia. Daí o cara vem aqui, nunca leu a Bíblia, leu male uma, e aí quer discutir. Ah, mas a... Cara, como é que você sabe? Você nem conhece a palavra, irmão. Como é que você vai discutir uma coisa que você não sabe? Uma coisa é a gente discutir futebol, cada um tem a sua paixão, melhor o seu Palmeiras, se é Corinthians, tá, é outra conversa. Agora, Bíblia não, irmão. Bíblia você tem que saber. Não conhece, não fala. Entendeu? Não conhece, não fala. Enquanto você não souber quem é a Priscila na Bíblia, você não fala que não tem pastora. Primeiro você vai conhecer. Você vai ver todos os livros que o apóstolo Paulo escreveu. Não é? Quando ele fala dos seus cooperadores e trata todos os pastores da igreja como cooperadores, você tem que aprender a Bíblia. Aí você vai lá no grego, quando foi escrito o texto, vê a palavra que ele usava, qual era a palavra mãe do texto. E quando o apóstolo Paulo trata todos com o mesmo pronome de tratamento. E tá lá Priscila. É só você ler a Bíblia. Ah, mas cara, não tem eu. A Bíblia não é de particular interpretação. Você tá entendendo? A Bíblia não é de particular interpretação. A irmã está perguntando, pastor, e missionária tem na Bíblia? Tem, mas não tem a palavra missionária. Mas tem a missionária. Tem a missionária. Não tem a irmã que saiu do poço, foi lá na cidade, chamou todo mundo, falou, olha, eu conheci Jesus, vamos lá, e trouxe todo mundo, Jesus pregou o evangelho, todo mundo se converteu. Qual é a obra daquela irmã? Missão. Ela não é missionária? Sim. Mas está escrita a palavra missionária na Bíblia? Não. E aí? E porque não está escrito, não tem? Qual é a função que a moça desempenhou? Agora, se você não quer receber a verdade no teu coração, viva na mentira, é um problema seu. Entendeu? É um problema seu. Agora, os caras vivem na Bíblia e não quer. Por quê? Porque o cara tem uma visão fechada e ele não quer aceitar aquilo. Então, ele não vai olhar, mas não é bem assim. Não é assim que o diabo fala? Ah, mas não é bem assim. É assim que Satanás faz. Entendeu? É assim que Satanás faz. Né? Então, se você ler a passagem da mulher samaritana, você vai ver que ela é uma missionária. Foi a primeira. Você conhecer a história da Maria Madalena, mas aí você vai ter que ler a história, né? Mas você é preguiçoso, você não faz isso. Não é? Depois que Jesus ascendeu, para onde ela foi, as igrejas que foram criadas atrás dela, que saiu evangelizando, pregando o evangelho. Você não leu a história, né? As nações, uma nação que foi evangelizada. Maria Madalena, irmão. Entendeu? Mas não tem. Como não tem, cara? Daí você vê um pastor da Assembleia de Deus que é nunca levantou um prego para Jesus bater na mulher que ganhou uma nação inteira para Cristo. Mas lá no céu ele vai ter que responder diante de Deus por isso. Entendeu?
Está batendo numa pessoa santa que deu a sua vida, foi martirizada por Cristo para pregar o evangelho. E daí vem esses crentes cheios de pecado, com a vida arrebentada, cheio de adultério, ferrado, roubando dinheiro de todo mundo, enganando, mentindo em cima do púlpito e dizendo, isso é mentira, vai pro inferno, irmão, vai pro quinto dos infernos. Então não seja você mais um hipócrita, né? Religioso. Você tá entendendo? Então por isso a gente está aqui lendo a Bíblia, para você aprender. Eu não sou dono da verdade, já falei isso aqui para você. Não sou o melhor do mundo, né? Não sou nada disso. Eu estou aqui porque Jesus me trouxe aqui. Talvez por isso a gente esteja aí, 9.357 pessoas no YouTube, 3.400 pessoas no X, 200, mais 1.000 pessoas no Facebook. Né? 14.000 pessoas aqui estudando a Bíblia de manhã, 10h30 da manhã, maior culto, não é? De estudo bíblico do Brasil. Eu acredito que ninguém tem isso todo dia. Por que Jesus me trouxe aqui? Para ler a Bíblia. Só estou lendo a Bíblia aqui, te ensinando o que eu sei, estou compartilhando meu conhecimento. E os caras vão na terça-feira, esses pastores aí que falam essas bobagens, nos seus cultos de doutrina tem 5 pessoas, 6. E os caras batem em mim que falo para 50.000 pessoas, que é o que o nosso culto atinge todo dia no YouTube, né? 45, 50 mil. Agora o X entrando aí vai aumentar essa média. Por dia, 50.000 pessoas por dia vêm aqui para aprender a Bíblia. Sã doutrina. O que é a sã doutrina? É tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento. É a sã doutrina. Mas a minha igreja... Não tem tua igreja, mas a igreja é de Cristo. Novo Testamento, o Evangelho. É isso aqui que está aqui. Ó. Isso aqui é sã doutrina. Entendeu? Isso aqui é sã doutrina, irmão. Está aqui, ó. É só você ler, você atender, você aprender. E daí você não vai ficar falando bobagem por aí. Porque você está falando contra a palavra de Deus. Você está entendendo? Nós vamos estudar depois aí o livro de Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver aí as referências bíblicas. Quando a gente estiver estudando o livro de Atos, vocês vão ver as referências bíblicas sobre a igreja em Roma, que era da Priscila. E depois ela tirou a igreja e levou para sua casa. Priscila e Áquila. Áquila é o marido, Priscila é a mulher. E quando a Bíblia fala dos dois, trata primeiro de Priscila, ao contrário do que era a cultura judaica, que falava só do homem e não citava o nome da mulher. Mas o apóstolo Paulo fala primeiro da Priscila e sua igreja. Cara, tá na Bíblia isso, irmão. Entendeu? Era um casamento, Wesley. As bodas de Canaã eram um casamento, sim, uma festa de casamento. E durava 7 dias. E o vinho que Jesus fez era alcoólico. E todo mundo bebia durante 7 dias. Entendeu, irmão? Isso aí. Vamos orar? Já deu, né? Deixa eu marcar aqui. Amanhã a gente tem mais um pouquinho. Não esquece que hoje a gente tem culto lá em Blumenau, tá? Vamos ficar aqui. Amanhã a gente continua do 16. Tá bom? Vamos até o 15 hoje. A gente já falou bastante, eu tô cansado, já vou embora. Que eu tenho que viajar de tarde de novo hoje. Tá? Aí de noite, se você quiser, a gente vai estar lá em Blumenau. Caso você queira vir, o hotel é o Rimmenblau, né? Palace Hotel, na rua 7 de setembro, 14h15. Eu quero ver se chego lá antes das 7. Eu vou sair daqui 3 horas. Luiz Henrique me falou, parece que dá 2h30 de viagem até lá, eu não sei. Se não tiver muito trânsito, se tiver, acho que até às 18 por aí eu devo estar chegando lá. 18h30, vou com o meu carro, tá? Então se você quiser levar cuca, pode levar que eu trago. Tá? Se você for levar linguiça Blumenau pra mim, você sabe que eu gosto de patezinho, né? Você já sabe aí também, né? Tá bom? Então a gente se vê em Blumenau de noite, vou estar esperando vocês. E quem quiser participar do culto, a gente vai estar transmitindo aqui pelo YouTube e vamos estar transmitindo também aqui pelo Twitter. Tá? Caso você queira participar do culto, você tem mais uma mensagem hoje para você ouvir aí e receber diante de Deus. Tá bom? Deixa eu orar por você. Feche os seus olhinhos aí, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, no poder e autoridade do teu nome, eu te peço.
Que o Senhor nos alcance, Deus, com a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que o Senhor possa nos ensinar para que sejamos ensinados teus. Pai, eu quero apresentar esta água que os irmãos estão colocando diante do Senhor e eu peço que essa água seja agora abençoada e quando eles beberem ela, eles recebam essa bênção em nome de Jesus. Eu quero apresentar também esses irmãos que estão colocando um pouquinho de óleo diante do Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe esse azeite, abençoe esse óleo, para que ele seja santo, Pai, em nome de Jesus, e tudo aquilo que ele tocar seja santificado segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no teu coração. Deus abençoe muito vocês. E de tarde a gente está no desdobramento aí. Se você não perdi, hoje vai estar legal, tá? Tchau, beijo, Deus abençoe.